Você está no canal Rei de Cortes. Vamos assistir juntos o conteúdo de hoje a seguir. Bom vídeo! Nós estamos vivendo em um mundo, em uma época de excessos. De excesso de valores, de excesso de libertinagem, de excesso de mentiras, de excesso de controle, de excesso de perdição, de excesso de corrupção humana. Nós estamos vivendo numa época de excessos. Tem excessos em várias esferas da sociedade. Por exemplo, na religião, você tem uma série de excessos. Nas famílias, no governo, na sociedade no geral, nós temos um monte de excessos. E o pior, que a gente não pode esquecer, é que os excessos que acontecem hoje é fruto de outros excessos. Por exemplo, o excesso de machismo. O excesso de machismo do passado, do tempo do Império Romano, gerou o que nós temos hoje, o feminismo, né? Dentro da proteção aos direitos da mulher também tem excessos. Às vezes é assim. Você cria uma lei, por exemplo, a Maria da Penha. A lei é boa, tem boa intenção, mas na hora de aplicar a lei, acontecem os excessos. Na hora das pessoas recorrer à lei, acontecem as mentiras, as falsas acusações. E isso a gente pode ver que é o seguinte, esses excessos de valores que a gente tem hoje, por parte do lado do feminismo e tal, essas leis que protegem os direitos das mulheres, no geral, dentro dos relacionamentos, na sociedade, nas suas escolhas. É uma série de garantias de liberdade que gerou alguns excessos, porque aí entra a corrupção humana, né? Pega uma boa lei e entrega na mão de juízes ruins, de juízes maus, né? Acontece o quê? A lei sozinha ela não é capaz de se aplicar. Nenhuma regra é capaz de se aplicar sozinha. Nenhuma lei é capaz de se aplicar sozinha. É preciso de um aplicador. Você pode criar uma lei perfeita para todos os efeitos, para todos os fins, que nenhuma lei se aplica sozinha. Então, logo, por mais perfeita que seja criada uma regra ou uma lei, ela nunca vai ser aplicada com justiça, com retidão, com isenção, principalmente se a lei for aplicada por seres humanos. Porque o ser humano ele é corrupto, ele é cheio de excessos, ele é cheio de interesses. E aí entra as interpretações também, que elas têm interesses embutidos aí na hora de interpretar. E nós temos esse monte de excessos porque tivemos outros excessos no passado. Você pega, por exemplo, na religião, no meio religioso. Por que a igreja ocultou totalmente o papel de Maria Madalena no evangelho, entre os apóstolos, entre os discípulos? Você não vê falar, né? Nem só ocultou, mas foi pregado por dezenas de anos, por centenas de anos, uma mentira sobre Maria Madalena. Tentando manchar a imagem, colocar como prostituta, essas coisas. Isso se arrasta desde o passado. Por que a igreja, por exemplo, a maior igreja da face da terra, a igreja que mais domina em número, por que a igreja não tem no seu papado, nos padres? Por que você não tem aí uma governança feminina? Você não tem. Porque isso já veio desde o Império Romano. Era anular as mulheres e só os homens prevalecer. Por que Maria, mãe de Jesus, aparece tão pouco? E por que depois de Pentecoste ela foi meio que arriscada do mapa, né? Por quê? Porque tudo isso aí nasceu de um machismo terrível do Império Romano. Esses excessos cometidos por um lado acaba gerando excessos futuros do outro lado. Você, por exemplo, você pega o excesso de gasto hoje no governo, o excesso de gasto, de benefícios, que muitas vezes é necessário, mas o excesso de gasto vai gerar dívida no futuro. Então, tudo que você abusa demais em uma época da vida, tudo que você abusa demais de um lado, vai gerar uma conta totalmente contrária do outro. Isso nasceu de centenas, milhares de anos atrás, principalmente do Império Romano. Esses excessos de masculinidade, esses excessos de machismo mesmo, gerou o feminismo. Então, é um mal que gera outro. Quando você abusa demais de um poder que você tem, logo você perde. Então, assim, você tem o poder como homem, como chefe de família. Só que você usa esse poder de maneira errada, em breve você está condenado, fardado a perder esse poder. Então, tudo que você tem e você usa em excesso, você perde. E isso aconteceu na sociedade desde que o mundo é mundo. O ser humano no geral, ele nunca quis assumir responsabilidades. Nunca assumiu os seus próprios erros. O ser humano nunca quer assumir a sua culpa, o seu mau caratismo. O ser humano, por exemplo, fica inventando o diabo exatamente por não ter coragem de assumir os seus erros. É mais fácil falar que um diabo está na vida de alguém, que o diabo está fazendo isso ou aquilo para prejudicar as pessoas. Não que ele não esteja fazendo. Ele está fazendo. Mas é muito mais fácil falar que é culpa do diabo do que assumir que o cara é mau caráter, do que assumir que a pessoa é desonesta, do que assumir que a pessoa precisa se corrigir, precisa
refazer o seu caminhar, precisa se consertar. Então é muito mais fácil as pessoas falar que é culpa do diabo, que o demônio estão fazendo obras para poder destruir as pessoas. Eu não estou dizendo que ele não esteja fazendo. Ele está fazendo coisa para destruir você. Mas você também está fazendo coisa para se destruir. O diabo está o tempo todo fazendo coisas para prejudicar as pessoas, para poder colocar as pessoas umas contra as outras e contra os seus próprios desejos carnais, tá? Mas as pessoas também estão fazendo isso o tempo todo. Só que pior do que o saber que o diabo está fazendo coisas para prejudicar a moral das pessoas, para corromper as pessoas, é as pessoas serem mau caráter a ponto de estar se corrompendo por um desejo próprio da carne delas e sempre inventando algum pretexto. Ah, porque o diabo? Por que isso? Por que aquilo? Se você observar, por exemplo, no Jardim do Éden, quando Deus fez Adão e Eva e colocou ali, que eles caíram, que eles comeram do fruto proibido, que não era para comer. E Deus chegou e questionou Adão, ele falou o quê? Adão já falou logo, ah, Senhor, mas aquela que o Senhor me deu como esposa, me ofereceu, e eu comi. Tipo assim, o cara não assumiu o que ele fez, já foi colocando a culpa em outra pessoa. Ah, mas aquela que o Senhor me deu como esposa, me ofereceu, eu comi. Aí Deus vai falar com Eva, vai falar, ah, mas a serpente me induziu e eu comi. Então, é sempre assim. As pessoas sempre tentam colocar na conta de Deus todas as coisas que eles fazem. Quer dizer, quando ele faz de bom, eles falam ali, ó, graças a Deus, meio que da boca pra fora, isso aqui deu certo. Muitos falam, não, eu sou o cara. E quando dá errado, quando o cara comete o erro, ele nunca assume. Fala, eu errei, me perdoa, eu errei, tem misericórdia de mim. Eu não tô generalizando, mas a maioria das pessoas, elas não querem assumir responsabilidade. A maioria, elas não querem assumir que elas precisam mudar o seu caráter. E isso acontece excessos na sociedade, como eu falava no início, excessos de que as pessoas não assumem os seus erros e quando tem o poder, usa de maneira errada, né? Quando você abusa de um poder que você tem, você está condenado a perder esse poder. E muitos excessos que nós temos hoje é exatamente fruto de excessos que cometeram no passado. Toda lei criada por humanos e administrada por humanos nunca vai ser perfeita, nunca vai dar o resultado esperado. Porque a lei humana, ela não é autossuficiente para se aplicar sozinha e para se fazer cumprir sozinha. Sempre vai depender de um aplicador, que é um ser humano, sempre vai depender de alguém que vai interpretar. O fato de ser humanos, eles podem ter juntamente ali um objetivo maior para atingir. Isso, como o ser humano é influenciável, ele vai chegar a um acordo que é bom para ambos ali, mas ambos que estão julgando, não ambos na sociedade, não para todos da sociedade. A lei nunca vai ser boa para todos e a lei nunca vai atingir com igualdade a todos. Eu costumo falar que a lei pode ser para todos, a justiça para alguns e a ampla defesa para muito poucos, porque tem coisas que você precisa pagar. Defesa, por exemplo, você precisa pagar. Então, assim, a lei vai ser para você. Você não precisa pagar para a lei atingir você. Muitas vezes a lei vai te atingir exatamente porque você não pode pagar. A lei vai chegar em você. A justiça aí depende de muitos fatores. Para ser justo com você, a justiça não vai chegar em você, depende de muitos fatores. Depende de interpretação, a justiça depende de um olhar crítico e muitas vezes humano, mas na maioria das vezes é desumano. Na maioria das vezes a interpretação ela tem interesses politizados, políticos, interesses pessoais. E é por isso que a justiça não chega para todos. A lei chega para todos, a justiça chega para alguns. E a defesa ampla chega para muito poucos. Porque a defesa mesmo você tem que pagar para tê-la, né? Para se defender, para ter uma boa defesa, precisa pagar. Como nem todos podem pagar o suficiente, então a defesa não é para todos. A lei é para todos, a justiça é para alguns e a defesa mesmo é para muito poucos. Uma lei e uma justiça que nunca vai falhar é a lei de Deus, é a justiça de Deus. Por quê? Porque a lei é a única lei capaz de se aplicar e se fazer ser cumprida sozinha. Lei autossuficiente. Porque quando Deus fez a natureza, ele deu a ela o poder de ação, das coisas acontecerem a partir do que já foi criado. Deus permite todas as coisas. Mas não é que Deus, não é porque ele está permitindo que aconteça, é que ele queria, que é o desejo dele que aconteça. Então a lei capaz de se aplicar sozinha e se fazer cumprir só é a lei de Deus, a lei da natureza. As coisas da natureza acontecem exatamente porque Deus, quando as fez, ele já deu a elas o poder de agir, o poder de acontecer. A única lei capaz de se aplicar sozinha e de se fazer cumprir sozinha é a lei de Deus. Porque ele fez e deu poder para que, a partir das ações que forem aplicadas a elas, as coisas acontecem. Você vê, por exemplo, um filho. Muitas pessoas falam que porque foi Deus que fez.
foi Deus que fez? Até que ponto foi Deus que fez o teu filho? Deus fez o homem, fez a mulher, e ele diz: sede fecundos, sede férteis, e multiplicar e encher a terra. Então Deus fez a fertilidade. Ele já fez a fertilidade, ele já fez a mulher fértil e o homem. Ele fez os dois e disse: sede fecundos, sede férteis, multiplicar e encher a terra. Então Deus fez isso, e a partir da união dos dois, aí já acontece. É porque Deus está todo dia fazendo o senhor, está colocando a culpa em Deus, que fez, porque esse filho nasceu assim, é porque Deus quis. Não é verdade. Acontece um estupro e a mulher fica grávida. Você acha que Deus queria que acontecesse aquilo ali? Simplesmente Deus fez a mulher fértil. E o cara também. Agora, a ação dos dois de maneira errada é a corrupção humana que entrou em ação. E Deus não vai interromper o processo que ele já fez perfeito só porque alguém agiu errado. Vai acontecer e depois haverá colheita. A natureza, com a lei de Deus posta sobre ela, vai acontecer exatamente. Você tem você tem as coisas da natureza acontecendo. Se você tentar alterar a natureza, você pega uma muda de limão, uma muda de laranja, feita de maneira enxertada, e você tem as frutas sem semente. Você percebeu onde é que tá? Onde está o segredo das coisas? Você tem os frutos sem semente. Você viu como é que é? Você vai ter os frutos, mas são frutos que não são capazes de continuar. Você pega um pé de limão, por exemplo, que é uma muda enxertada, ou um pé de laranja, que é uma muda enxertada, e você tem lá, ele deu fruto. A natureza, ela cumpriu o seu papel. Independente de qualquer coisa, que ela cumpriu o seu papel. Só que, o que aconteceu com o fruto do limão? Quando você compra um limãozinho no mercado, que ele não tem semente. E aí, tem continuação? Não, ele foi mudado, a genética dele foi mudada, foi feito um enxerto, e você não consegue dar continuação. Então, assim, quando o homem põe a mão sobre muitas coisas da natureza e altera a natureza, dizer que ela não vai agir, ela vai, mas muitas vezes ela não vai conseguir continuar, porque já não é mais uma natureza com a naturalidade que ela veio. Houve alguma alteração, e por isso há uma modificação, não há uma continuação no futuro. Algumas coisas, quando a gente inclina sobre modificar coisas na natureza, o resultado é que a gente não consegue continuar. Qualquer coisa que você alterar, você não consegue continuar. O ser humano, ele é a representação de Deus. Mas como que você pode interpretar isso? Como que o ser humano é a representação de Deus? Geneticamente e biologicamente, se você pegar uma gota d'água no oceano, ela é parte do oceano, não é? Uma gota d'água limpa, de um oceano limpo, é oceano. É só você analisar em laboratório que você vai ver que uma gota d'água tem as mesmas características da água do oceano. Mas se você pegar essa gota d'água e jogar no esgoto, a mesma água que era limpa, se você pegar no esgoto agora, uma gota d'água, ela não foi modificada ou não foi? Ela está corrompida, está suja ou não está? Então, o ser humano é como se fosse uma gota d'água em relação ao oceano, o ser humano em relação a Deus. Só que essa gota d'água que é o ser humano agora é como uma gota d'água tirada do esgoto, de tanta corrupção, de tanta sujeira. Uma modificação.